Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias, vídeo 23, Entendendo o Apocalipse, capítulo 16, coisas que depois destas hão de acontecer. Mensagens das 7 taças da ira de Deus, versículos de 1 a 21, esse capítulo tem 21 versículos. E agora no capítulo 16, a descrição das 7 taças da ira de Deus. Nós vamos utilizar aqui um método um pouco diferente do que nós já vimos fazendo. Vamos fazer a leitura de todos os versículos e depois vamos explicá-los. Versículo 1. E ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E eu vi o anjo das águas, que dizia: Justo és, tu, Senhor, que és e que eras e que has de vir, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome do Deus que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Sequenciando, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Primeira taça, Apocalipse 16, versículo 1 e 2. Úlceras nas pessoas que têm a marca da besta. O que é isso?
Úlcera é um tipo de lesão aberta que pode aparecer em vários locais do corpo e causa dor e incômodo. Às vezes, a úlcera pode ser grande, semelhante a uma cratera, cobre todo o corpo e deforma e deixa as pessoas em estado de inquietude. Esta é a primeira praga da primeira taça. Segunda taça, Apocalipse, capítulo 16, versículo 3. Agora é o versículo 3. O mar se torna em sangue. Nós vamos ver que ao longo do derramar das taças vai se repetindo aquilo que foi conferido no toque das 7 trombetas. Aqui, na segunda taça, o mar se torna em sangue, só que em proporções de grande monta, na sua totalidade. No toque da segunda trombeta, 1/3 parte se torna em sangue do mar. Terceira taça, Apocalipse 16, versículos 4 a 7. Os rios se tornam em sangue. Como na segunda taça se repetiu a praga da segunda trombeta, aqui também não é diferente, só que na sua totalidade. Os rios foram atingidos na terceira trombeta, 1/3 parte dos rios se torna em sangue, aqui na sua totalidade. A quarta taça, Apocalipse 16, versículos 8 e 9, o aquecimento do sol. Na quarta trombeta, apenas 1/3 do sol e as estrelas foi atingido, mas agora o sol será aquecido completamente, um aquecimento indizível, insuportável. Na quinta taça, Apocalipse 16, versículos 10 e 11, trevas sobre o trono do anticristo. Na quinta trombeta, subiu fumaça de um poço que turvou o sol e o ar. Aqui, o trono do anticristo é tomado de densas trevas. Aqui se revela quem é realmente o anticristo. Densas trevas sobre o reino do anticristo. Sexta taça, Apocalipse 16, versículos de 12 a 16. Secamento do rio Eufrates, a guerra do Armagedon. Aqui é uma das maiores batalhas que o mundo vai conhecer. Nós já vimos na sexta trombeta o episódio da passagem dos reis do Oriente através do rio Eufrates. O rio Eufrates tem uma história toda especial. É o rio que fica ali no Iraque e foi através da Babilônia que Judá foi levado em cativeiro. Os reis do Oriente tipificam os inimigos do povo de Deus que vão passar por este rio, o grande rio Eufrates, ali onde começou o mundo. Lembrando que o Jardim do Éden ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Então a passagem dos reinos do Oriente para atacar Israel. Vamos frisar aqui que nos versículos 13 e 14, os 3 espíritos maus, imundos, são representados através do dragão, que é o Satanás, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é o grande enganador na área da religião. Então eles vão sair para confrontar todos os habitantes da terra. Essa é a trindade satânica. Os 3 demônios poderosos. O dragão, que é o líder, Satanás. A besta, que é o governo que administra o mundo. E o falso profeta, que é o representante na área da religião, que vai dar encaminhamento a todas as religiões da terra. Frisando aqui o Megido, que é onde vai ser travada a maior batalha da história da humanidade, foi o lugar onde Josué derrotou os cananeus, onde Gideão venceu os midianitas, onde Jezabel foi morta e Saul foi derrotado e morto. Ele se suicidou. A batalha do Armagedon, na planície do Megido. Aqui, Napoleão Bonaparte se expressou uma certa oportunidade, dizendo: nesta vasta planície daria para congregar todos os exércitos da terra. Lembrando aqui que
Só o exército da China hoje tem 200 milhões de soldados. Veja bem que aqui é um lugar apropriado para que se dê a batalha do Armagedon. Lugar aonde se travou batalhas como nunca na história do povo de Israel. É aqui que será travada a batalha entre Cristo, o seu exército, o seu cortejo que virá do céu, e desfechará palavras contra o poder da besta, que vai destruir a besta, que vai confrontar o próprio Cristo. E ele derrotará a besta e emplacará o seu reino milenar. Aqui no Egito, nas planícies do Esdrelon, a sétima e última taça, que abarca os versículos 17 a 21. Raios, terremotos e chuva de meteoros. Lembrando que aqui será o último juízo que será desfechado sobre a humanidade. A terra vai ser destruída completamente com estes eventos. Este é o último juízo de Deus sobre a humanidade. É a destruição total do planeta Terra, para que haja um novo céu e uma nova terra. Nos versículos de 17 a 21, nós vamos ter raios, terremotos e chuva de meteoros. Essa chuva que vem de cima fala da direção do alto, do Todo-Poderoso, o Senhor mandatário do universo. Meteoros chegando a pesar um talento que corresponderia a mais ou menos 35 quilos sobre as pessoas. Então não vai ficar ninguém. Vai ser destruído totalmente, conforme o próprio encaminhamento do derramamento das 7 taças. Tudo vai ocorrer na sua totalidade. Então, meu caríssimo irmão internauta, vamos ficar atento. O Senhor nos avisa através da escatologia. Recapitulando, na primeira taça, versículos 1 e 2. Úlceras em quem tiver a marca da besta. Segunda taça, versículo 3. O mar se torna em sangue. Terceira taça, versículos de 4 a 7. Os rios se tornam em sangue. Quarta taça, versículos 8 e 9. Aquecimento do sol. Quinta taça, versículos 10 e 11. Trevas sobre o trono do anticristo. Sexta taça, versículos 12. Seca o Eufrates e guerra do Armagedon. Sétima taça, versículos de 17 a 21. Raios, terremotos e meteoros. Que Deus possa nos iluminar para enxergarmos que Jesus virá como juiz para fazer justiça. Precisamos ficar atentos. Que Deus nos abençoe.